Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Maia, para quem não conhece. Sou professor de matemática. Nós vamos começar uma revisão dos conteúdos de matemática que serão cobrados no concurso da UNEMAT, concurso que vai ser realizado no começo do mês de março, para técnico de ensino superior e médio. Nem todos os cargos solicitados precisam de matemática, mas alguns precisam. Então, se você faz parte desse grupo, participa aqui com a gente dessa revisão e você só tem a ganhar. O conteúdo de matemática que vai cair no concurso é bem simples, é elementar. Então vai cair noções de conjuntos, pertinência, inclusão, união, interseção, diferença complementar e problemas de conjuntos, Depois, conjuntos numéricos. E segundo item é mais para você relembrar o que são os conjuntos naturais, números inteiros, racionais, reais. Na verdade, a gente estuda e acaba, de certa forma, esquecendo alguns detalhes. Então é importante fazer uma revisão. Isso é uma revisão bem rápida sobre conjuntos numéricos. Eu acho que a gente tem que começar com conjuntos numéricos para depois passar para conjuntos, para noções de conjuntos propriamente dito e fazer as operações e as suas propriedades. Depois tem os sistemas de unidades de medida, muito simples também. Trabalhar com comprimento, com área, com volume, massa, com tempo. Isso é bem simples, Mas precisa relembrar, evidentemente. O quarto item, razão e proporção. E aí vai cair regra de 3 simples, regra de 3 composta e porcentagem. Se você está inscrito no concurso da UNEMAT para ensino médio, significa que você já tem o curso o curso médio, o ensino médio. Portanto, tudo isso aqui que nós vamos falar você já estudou. É apenas uma revisão, só para você lembrar algumas coisas, tá bom? O quinto item vai falar sobre funções polinomiais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Depois vem equações do primeiro grau e do segundo grau, que isso é muito batido no ensino médio, e equações exponenciais e logarítmicas. Depois já vamos entrar um pouquinho na parte relacionada à estatística, que é a análise combinatória, princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo e combinação, que é ali o começo da estatística propriamente dita, Porque aí depois vem probabilidade básica, probabilidade em espaços equiprováveis. Depois vem a estatística básica, que é muito simples, representação tabular e gráfica, medidas de tendência central, média, mediana, moda, medidas de dispersão, amplitude, variância e desvio padrão. E um pouquinho de matemática financeira, juros simples, juros compostos, Basta ali lembrar um pouquinho aquelas fórmulas, que não tem nada de dificuldade também. E termina os conteúdos com geometria plana e geometria espacial. Aí nós vamos ver, relembrar ainda o que é reta, o que é segmento, o que são polígonos, circunferências, e assim trabalhar com áreas e volumes da geometria plana e geometria espacial. Espero que você goste, fique com a gente aqui. Todos os dias, às 20 horas, tem um vídeo novo para você, tá? Boa sorte e vamos lá. Então vamos começar com os conjuntos numéricos. Como o próprio nome diz, são conjuntos de números, Todos os números que nós conhecemos são representados através de conjuntos. Todos esses números que nós conhecemos, qualquer forma que você escrever os números, são considerados números reais. Vamos escrever alguns números aqui e vamos classificar esses números para vocês entenderem o que são conjuntos numéricos. Vamos escrever aqui 3, o 4, 15, 5, 0, 452. Vamos escrever menos 7, menos 16, menos 49, 2 terços, 12 sobre 3, 17 sobre 5 negativo, 13 sobre 9, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 49, 3 sobre elevado a 5, 0,6 e 1,13. Pronto.
Eu acho que aqui estão representados todos os números que nós já vimos escritos por aí, né? Números com fração, números sem fração, número expoente, com potência, né? Radiciação, números decimais, enfim. Todo esse conjunto de números são chamados conjuntos dos números reais. Conjunto dos números reais. Então, podemos circular isso aqui tudo e denominar como conjunto R, R de números reais. Números reais porque é da nossa realidade. Eles existem, estão por aí, de alguma forma, em algum lugar, para alguma medida, algum peso, algum comprimento, enfim, para fazer algum cálculo. Esses são os números que nós trabalhamos normalmente. Aqui nós não estamos mencionando ainda os números complexos, mesmo porque não faz parte do edital do concurso. Tudo bem? Vamos ver até somente os números reais. Agora, observando bem, dá para classificar um pouco esses números, né? Repare que tem um conjunto de números que são inteiros, ó, conjunto de números inteiros, 0, 5, 15, 4, 3, menos 7, menos 49. Nós temos aqui um conjunto de números representado em forma de fração. Nós temos aqui números representados dentro de uma raiz quadrada, por exemplo, podia ser raiz cúbica, etc. Nós temos aqui números com potência, né, elevada a expoente. Nós temos aqui números decimais, tá? Todo esse conjunto de números são chamados conjuntos de números reais. Reais porque fazem parte da nossa realidade. Mas nós podemos então separar por classe. Vamos tentar separar de alguma forma aqui. Por exemplo, vamos separar aqui começando com os números inteiros. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso vai para o infinito, do lado direito, e também vai para o infinito do lado esquerdo. É como se fosse uma reta numerada, né? Com o zero no centro. Os números à direita são positivos e os números à esquerda são negativos. Esse conjunto de números aqui estão representados por esses números aqui, ó, que eu estou circulando. Apesar de ser números negativos, são números inteiros. Eles são inteiros por si mesmos, eles não são fracionados como esses aqui de baixo, aqui, ó, 12 sobre 3, ou fazem parte de uma raiz. Não, eles são diferentes, eles têm uma classificação diferente. Portanto, esse conjunto de números aqui nós vamos chamar de conjunto dos números inteiros. E os números inteiros é representado pela letra Z. Por que Z? Z quer dizer inteiro? Não, Z é uma palavra alemã que significa números. O pesquisador que organizou isso, os conjuntos numéricos, era alemão e ele colocou como Z e ficou padrão no mundo todo como Z. No mundo todo, os números inteiros são representados pela letra Z. Mas então, tem outras classificações aqui. Vamos tirar esses números aqui, que já foram representados ali como os números inteiros. Vamos tirar esse círculo aqui para sobrar espaço. Repare que, se a gente olhar melhor os números inteiros, dá para a gente fazer um subconjunto desses números inteiros. Olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito são números positivos. Esses números positivos nós usamos naturalmente, diferente dos números negativos, que nós usamos também, mas não é de forma natural. Não é? A não ser na parte financeira, por exemplo, no banco, você tem dinheiro lá e às vezes fica negativo, não é? São detalhes que são artifícios que nós utilizamos no nosso dia a dia. Mas os números que nós utilizamos normalmente, no mercado, na feira, em casa, são os números positivos, 0 até o infinito. Não é? Portanto, nós podemos fazer um subconjunto desses números. Vamos escrever separadamente.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Repare que esses são os números que nós utilizamos naturalmente. Por isso são chamados de números naturais. E são representados pela letra N. N de natural. Tudo bem? Então nós temos os conjuntos dos números reais. Tudo isso aqui é o conjunto dos números reais. Mas nós podemos classificar de outra forma também esses números reais. Os números inteiros, que são os números positivos e negativos, e os números positivos nós vamos classificar como números naturais, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Nós podemos dizer então que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. N está contido em Z, faz parte daquele conjunto de cima. Vamos ver esse outro conjunto de números aqui. São os números representados em forma de fração. Quando esses números são representados em forma de fração, nós podemos observar que o numerador é um número inteiro. E o denominador também é um número inteiro. Mas ele é representado em conjunto, dois números inteiros, um dividido no outro. Portanto, ele faz parte do conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Por que Q? Vem da palavra quociente, que significa divisão. 2 dividido por 3, 12 dividido por 3, menos 17 dividido por 5, 13 dividido por 9 e assim sucessivamente. Portanto, os números que você divide um pelo outro, em que o resultado é exato, são os números racionais. Os números racionais estão também representados dentro de um determinado conjunto. Assim como os conjuntos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, que é representado desta forma. Um outro conjunto que nós vamos fazer aqui, separadamente, é o conjunto dos números irracionais. E foi colocado dessa forma aqui justamente para tirar algumas dúvidas. O conjunto dos números irracionais é exatamente ao contrário dos conjuntos números racionais. Enquanto os racionais nós temos uma conta exata na divisão, os irracionais eu tenho um valor aproximado. Todo número que você não tem um número exato, ele é considerado um número irracional. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. E a raiz quadrada de 49 é um número irracional? Só porque tem a raiz? Não. O resultado da raiz de 49 é 7. Portanto, 7 eu posso dividir por 1. 7 sobre 1, que é em forma de fração. Portanto, o raiz quadrada de 49 é um número racional, não irracional, como alguns poderiam pensar. 3 elevado a 5, a potência de 5, eu vou tirar aqui porque tem uma propriedade específica que nós vamos falar mais adiante. E o 0,6? É possível dividir? Será que a divisão dá um número exato? Sim, 0,6 é 6 décimos. 6 dividido por 10. Portanto, é um número racional. Da mesma forma, 1,13 eu também posso escrever em forma de fração. E eu sei o resultado exato disso. Portanto, 1,13 também é um número racional. Bom, além da raiz quadrada de 2, que é um número irracional, qual mais outro número é irracional? O π, por exemplo, é um número irracional, porque ele não tem, depois da vírgula, um fim. Ele é contínuo. Existem milhões de números aí depois do 3. O 3 é um número inteiro.
e os outros são números decimais, né? 14, 15, 95 e assim vai. Portanto, o π é considerado um número irracional, porque não é um número exato. Da mesma forma como a raiz quadrada é de 2. E assim sucessivamente. Portanto, nessa nossa demonstração, a gente percebe que os números racionais, juntamente com os números irracionais, estão contidos nos números reais. Então, repare que os subconjuntos, os números reais, são todos os números que nós conhecemos, e esses números reais nós conseguimos fazer subconjuntos. Subconjunto dos números naturais, subconjuntos dos números inteiros, subconjunto dos números racionais, subconjuntos dos números irracionais. Amanhã nós vamos verificar que mesmo subconjuntos, há outros subconjuntos. Por exemplo, no caso dos conjuntos números naturais, nós podemos separar os números pares dos números ímpares. Portanto, o conjunto dos números pares é um subconjunto dos números naturais, que por sua vez é um subconjunto dos números inteiros. Mas vamos deixar para amanhã, para o vídeo não ficar muito extenso. Abraço, espero que tenham gostado e continuamos essa mesma explicação de uma outra forma na aula de amanhã. Até lá!